Boa noite, irmãos. Quem está com músculo espiritual aí forte? Como tem sido a tua história? Como que você tem vivido os teus dias? Quem tem contado a tua história? Como tem sido vivida a tua história? Muitas vezes a gente não para muito para pensar como nós temos vivido o nosso dia a dia. Quantas coisas nós escolhemos viver, mas também quantas coisas nós não escolhemos viver, mas a gente tem que viver, a gente precisa viver. Muitas vezes o que acontece? Planos são frustrados, rumos são mudados, destinos são desviados, difíceis de chegar. E talvez você chegou hoje aqui vivendo a tua vida, a tua história dessa forma, frustrado, decepcionado, com rumos que eram traçados por você, mas que foram modificados, com destinos difíceis de chegar. Mas se você está aqui hoje, o Nonato falou certo, você está no lugar certo. Há alguém que pode mudar a tua história. Há um nome, alguém que pode mudar toda a trajetória da tua história. O seu nome é Jesus Cristo. O mundo hoje, mais do que nunca, precisa ouvir boas notícias. O mundo hoje, mais do que nunca, ele precisa de mensagens, de palavras de esperança e de fé, que tragam ânimo em meio a tantas notícias ruins. Sabe quem irá fazer isso? Levar boas novas? A igreja. E sabe quem é a igreja? Eu e você. Abra sua Bíblia no livro de Atos, e nós vamos ler de 1 ao versículo 10. Esse texto, ele fala de boas notícias em meio a tempos ruins. Em Romanos, lá atrás, Paulo fala da vontade dele em ir para Roma. E depois, em Atos, Deus fala para Paulo da sua vontade que Paulo vá para Roma. Então, a vontade de Paulo se alinha à vontade de Deus. Paulo queria ir para Roma, e Deus queria que Paulo fosse para Roma também, dar o seu testemunho diante de César. Mas para a gente entender essa história, a gente precisa entender o que vem antes da história, lá no capítulo 27. E eu não vou ler, mas eu sugiro que lá na sua casa você leia, porque Deus irá falar muito mais coisa para você. E o que está acontecendo lá no capítulo 27? Paulo estava sendo julgado por ser cristão na cidade de Cesareia. Ele estava preso. E entre ir e vir, voltar e ter que testemunhar para esse e para aquele, Paulo, diante do rei Agripa, ele fala: olha, eu quero ser julgado por César em Roma, porque eu sou romano. Paulo se coloca assim para o rei Agripa. Mas essa ideia de ir para Roma não tinha surgido naquele momento. Paulo já tinha falado que ele queria ir para Roma, e na verdade ele foi, mas só que essa viagem não aconteceu certinho como Paulo imaginava. Apesar de que depois, no momento da viagem, Paulo sabia o perigo que eles iriam passar. Sabe por quê? Porque Paulo entendia o momento que ele estava vivendo. Ele estava preso. E pior ainda, além de estar preso, Paulo estava vivendo a pior estação daquele lugar. Qual é a pior estação que a gente fala? A nossa vida está um inverno. Por quê? Porque o inverno é frio, chuva, a gente não tem vontade de sair de casa. Na verdade, a gente quer ficar todo o tempo quieto. O inverno é um tempo meio sombrio, mas faz parte das estações da vida.
Então Paulo sabia que aquela viagem naquele momento não ia ser muito boa, tanto que ele avisou para o capitão e avisou para o centurião que aquilo não ia dar certo. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles homens confiavam na sua sabedoria e eles falaram: não, vai dar certo, você não entende de nada, você entende de Bíblia, mas aqui quem entende é nós, então nós vamos viajar. E foi isso que aconteceu. Lá em Atos 27, lá pelo capítulo 13, fala que essa viagem, ela começou tranquila, bem tranquila. Inclusive, no início, soprava o vento sul, que era uma brisa muito conhecida naquela região. Era um vento leve e fresco. Mas a Bíblia fala que pouco tempo depois, saiu o vento sul, a brisa do sul, e veio a tempestade conhecida como Nordeste. Em pouco tempo tudo mudou. O nome disso são reveses. Quem já passou por reveses na vida? Será que só eu? Quem já passou por reveses na vida? Quando tudo parece que está bem, a gente está deitado lá na nossa rede, sentindo a brisa, e de repente o tempo fecha. Isso acontece muito em Belém. E parece que 3 horas da tarde, na verdade é 8 horas. Mas isso não acontece só em Belém, acontece na nossa vida também. Às vezes as coisas estão indo e caminhando bem inicialmente, mas de repente acontece um revés e tudo muda. Foi isso que aconteceu com Paulo. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, quando aquela viagem começou tão tranquila e de repente começou um grande temporal, Paulo se vê num momento totalmente tempestuoso, momento crítico, momento de terror. Terror a tal ponto que lá em Atos 27, 20, se você quiser acompanhar, fala que eles chegaram no momento, olha o que a Bíblia diz, que eles estavam totalmente, 100% sem esperança de salvamento. Você já se sentiu assim? Não tem salvamento. Nossa, acabou a história. Não existe mais saída. A coisa mudou tão drasticamente. Esse diagnóstico chegou para acabar com a minha vida. Essa minha crise familiar acabou e não tem mais salvação. A minha crise financeira me arrasou. Aquele relacionamento acabou comigo. A igreja não. A igreja, eu estava tão bem, mas de repente aconteceu isso e eu precisei sair. Sabe o que aconteceu? O pessoal daquele navio começou a jogar fora as cargas. Vamos tirar as cargas desse navio, vai aliviar. E eles começaram a tentar dar solução para aquele problema. Sabe o que a gente faz diante do revés? A gente tenta dar solução para os problemas. E a gente começa a resolver as coisas da nossa maneira. Vamos tirar isso. Não, vamos tirar aquilo. Não, vamos fazer isso. Não, eu acho que eu vou fazer aquilo. Só que não resolveu o problema. Quando nós agimos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios entendimentos, pelas nossas próprias opiniões, pelos nossos próprios conceitos, nós vamos continuar no revés da vida. Foi isso que aconteceu com eles. Eles fizeram tudo, mas não deu jeito. O barco continuou à deriva. Sabe o que é o pior dos reveses da vida? É quando eles nos trazem momentos sem nenhuma esperança. Quando eu digo, acabou, não tenho mais nada a fazer. Mas, apesar de todo esse cenário de caos na vida de Paulo desse momento, Paulo tinha uma certeza. Deus cochichou para ele: Paulo, fica tranquilo, nenhuma vida se perderá. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Maria, fica tranquila, nenhuma vida se perderá. Leila, fica tranquila, nenhuma vida se perderá. E eu não estou dizendo aqui
que nenhuma vida se perderá, porque ninguém vai morrer na sua casa, na sua família, dos seus amigos. Eu não estou falando da morte física. A morte física todos nós iremos passar. Eu estou falando de uma morte muito pior, é a morte eterna. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Nenhuma vida se perderá espiritualmente. Nenhuma vida se perderá para o inferno. Dentro da minha casa, nenhuma vida se perderá. Dentro dos meus relacionamentos, nenhuma vida se perderá. Dentro dessa igreja, nenhuma vida se perderá. Nós não perderemos vida para o inferno. Declare isso. Declare isso sobre a sua casa. Declare isso sobre a sua célula, nesse tempo tão sombrio que nós estamos vivendo. Declare isso sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre o seu trabalho. Declare isso sobre a sua igreja. Nenhuma vida se perderá para o inferno. Agora vamos ler o texto. Abra lá em Atos 28. E eu creio que nada que tem na Bíblia, uma vírgula, um ponto, uma palavra, se você estudar a origem, o hebraico ou o grego, você vai ver que tudo na Bíblia tem um sentido espiritual. Não é essa, espiritualiza tudo. Não, a Bíblia é um livro espiritual. E tudo nela tem um motivo, um sentido, uma razão espiritual. Uma vez em terra, então imagine o cenário. Eles estavam no temporal terrível, tinham jogado tudo no navio, o barco tinha se quebrado, todos estavam à deriva, uns pegaram pedaços de tábua, outros coisas que tinham no navio, mas a promessa de Deus para Paulo era que todos seriam salvos. Naquele navio, entre pessoas comuns, presos, o centurião, o comandante, tinham 276 pessoas. Então aquelas 276 pessoas nesse momento estavam à deriva, no rio, tempestade, vento, frio, era inverno. E aquela região tinha um inverno muito forte, não era um inverno nosso, era um inverno muito forte, frio. E aquele povo estava tudo no mar. Mas de repente amanheceu e eles avistaram Malta, uma ilha. E sabe o que aconteceu? Eles foram até aquela ilha. E aí começa a nossa história lá em Atos 28, de 1 a 10. Diz o seguinte: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Escreve aí no ladinho da sua Bíblia. Sabe qual é o significado de Malta? Mel. E o mel é doce. Chegamos na ilha de Malta e os habitantes daquela ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Eles mostraram uma bondade? Não. A Bíblia classifica aqui. Eles mostraram uma bondade extraordinária para conosco. Fizeram uma grande fogueira e receberam a todos nós, pois estava chovendo muito e fazia muito frio. Paulo então ajuntou um monte de gravetos e quando ele colocava esses gravetos no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à mão de Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, eram insistentes. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que ele caísse morto de repente. Será que tem gente querendo que a gente enche ou caia morto de repente? Está amarrado. Diga amém aí. Esperasse que ele caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito, vão ficar esperando.
E vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Pessoas mudam rápido de ideia, né? Uma hora, assassino. Outra hora, ele é um Deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem mais importante daquela ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias nos recebeu e nos hospedou bondosamente. Olha a palavra bondosamente de novo aí. Ele não simplesmente hospedou eles e recebeu eles na casa. Ele hospedou e recebeu bondosamente. E o pai do Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Na Bíblia também tem disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e todos foram curados. Eles, os habitantes da ilha, nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram a nós todos os suprimentos que nós precisávamos. Então, o que aconteceu aí? Depois desse povo sofrer todo aquele caos no mar, eles chegam em pedaços de madeira, em boias, talvez em botes, eu não sei, aquela ilha, e a Bíblia fala lá no versículo 28, no versículo 2, que aquele povo daquela ilha recebeu eles de uma maneira extraordinária, com uma extraordinária bondade. Sabe o que significa isso? Que não foi uma bondade comum que aquele povo usou com aquelas pessoas que tinham chegado. Malta significa mel. Nos temporais da nossa vida, Deus nos leva a lugares doces da sua presença. Mesmo que haja um caos, Deus sempre tem um lugar de mel, que é a sua presença. E sempre Ele vai preparar esse lugar quando nós estivermos passando pelos invernos da vida. Esse lugar nunca vai ser de uma bondade comum, sempre será de uma bondade extraordinária. Então, o versículo fala também que logo em seguida os malteses fizeram uma grande fogueira. Para que todas aquelas pessoas que estavam chegando, imagine, a Bíblia fala que a chuva continuava e que estava muito frio. Agora imagine aquelas pessoas saindo do mar, molhados, cansados, com fome. A Bíblia fala que eles tinham passado 14 dias sem comer naquele navio e que eles comeram rapidamente para poder jogar fora os alimentos. Então imagine o estresse daquele povo, imagine como estava passando, o que estava passando na mente deles, e além do mais, imagine o físico deles, estavam desgastados, eles estavam com frio. E aí, aqueles malteses foram tão bondosos, que eles falaram: vamos fazer uma fogueira, vamos fazer um grande fogo, porque quando eles chegarem, eles vão poder se aquecer naquele fogo, eles vão poder secar as roupas deles naquele fogo. Nos tempos de inverno, nos dias frios e escuros da vida, Deus providenciará pessoas para fazer fogueira para você. Deus te levará a lugares de esperança, doce, e providenciará pessoas para aliviar a tua dor, para aliviar o frio, para aliviar a escuridão,
para aquecer o teu coração com o fogo de Deus. Não é uma simples fogueira, para acender em ti o fogo da fé, o fogo que ilumina, o fogo que traz luz, o fogo que traz esperança, que dá ânimo, que dá consolação nos momentos ruins, de crise. Mas esse versículo também nos ensina que nos dias frios e chuvosos, nós devemos nos aproximar de pessoas que vão nos ajudar a chegar até o fogo. Sabe o que aconteceu? Quando essas pessoas chegaram lá, elas não se melindraram com os habitantes da ilha. Eles não disseram: não, a gente vai ficar aqui porque a gente não conhece esse povo, eu nunca vi eles. Não, a Bíblia fala que eles foram até eles. Então, nos momentos de crise, eu preciso também estar com pessoas que querem me ajudar. Eu preciso estar com pessoas que nos invernos da vida irão me levar para perto do fogo, irão trazer aquecimento ao meu coração, aquecimento à minha alma, que vão me levar para o fogo de Deus, que vão construir fogueiras, que vão construir lugares, ambientes que revelarão a doce presença de Deus, que revelarão o cuidado de Deus. E Deus sempre providencia pessoas para você e para mim. Tenha certeza, você nunca foi abandonado por Deus, a não ser que você tenha se melindrado diante das ajudas que Deus passa para você. Mas é necessário que a gente esteja com pessoas que vão nos ajudar a estar perto do fogo de Deus. Sabe aquela pessoa que diz assim: calma, vai dar certo, aguenta mais um pouco, não faz isso, vamos continuar orando, vai dar tudo certo, está difícil, mas nós vamos conseguir, eu estou aqui com você, vamos crer. São pessoas que nos levam para perto do fogo de Deus. Nos invernos da vida que todos nós passamos, fique perto de pessoas que vão te levar ao fogo, e se afaste de pessoas que irão te afastar mais ainda do fogo. Pessoas que vão te desanimar, pessoas que vão te jogar mais para baixo, pessoas que você já está com frio e ela vai te jogar um balde de água fria, pessoas que não vão querer te levar para o fogo que irá te aquecer, pessoas que vão te afundar. Sabe aquela pessoa que você chega para falar: está muito difícil a vida, eu não sei o que fazer diante desse problema, e aí ela fala assim: vai piorar, nem te anima que vai piorar. Sabe aquela pessoa que você diz assim: nossa, eu estou no fundo do poço e parece que eu estou vendo uma luz nesse fim do túnel, e ela diz assim: é a luz do inferno, nem te anima. Se afaste de pessoas assim. Se achegue nos invernos da vida a pessoas que irão te levar para perto do fogo de Deus. Mas as pessoas não se achegaram simplesmente, as pessoas que chegaram não se chegaram simplesmente àquele povo que estava lá. A Bíblia diz que aquelas pessoas também se chegaram perto do fogo. Elas não ficaram só perto das pessoas que queriam ajudar, elas chegaram e foram para perto do fogo. Sabe por quê? Era o fogo que tinha o poder de aquecer, era o fogo que tinha o poder de tirar o peso, o fardo das roupas, era o fogo que tinha o poder de manter o calor que aquelas pessoas precisavam. Então, as pessoas que vão te ajudar, elas são necessárias na nossa vida? São necessárias. As pessoas que te ajudam são necessárias para você. Mas se você não chegar perto do fogo, se a tua fonte for pessoas simplesmente a ajuda das pessoas, logo você vai se decepcionar. Logo. Porque pessoas falham. Por isso é necessário eu estar perto de pessoas que vão me ajudar.
mas é necessário eu também me achegar perto do fogo. É necessário eu estar diretamente perto desse fogo. Eu não posso estar perto do fogo através de pessoas. Não, as pessoas podem me conduzir ao fogo, mas sou eu que vou me aproximar daquele fogo. Não faça de pessoas que te ajudam a fonte da sua fé. A fonte da sua fé é o fogo de Deus. Não são pessoas que te ajudam. Pessoas que te ajudam são pessoas que Deus coloca na sua vida para te ajudarem. Mas Ele é o fogo que sustenta a nossa vida. Ele. E se é o fogo que incendeia, principalmente o fogo que vem dos céus, o fogo de Deus. Nos momentos de frieza, é para o fogo do Espírito Santo que eu vou correr. Não é qualquer fogo, não é um fogo estranho, é o fogo que arde a presença do Deus Altíssimo, é o fogo que ilumina os meus dias escuros, é o fogo que incendeia, que queima o meu coração, que inflama a minha fé, que purifica a minha mente, o fogo que aquece o meu coração quando eu estou vivendo um inverno tenebroso. O fogo que simplesmente não fica em mim, mas que ele se alastra. Porque quando o fogo queima em mim, eu alastro ele. Eu alastro tudo ao redor. Estatísticas mostram, infelizmente, felizmente, mas infelizmente, não vou fazer igual aquela repórter da CNN, né? Eu vou dar uma notícia boa, infelizmente. Mas estatísticas mostram que durante o temporal da pandemia, muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Aleluia! Mas infelizmente, milhares de pessoas no Brasil que eram convertidas, evangélicas, também se afastaram. Muitos entraram e se aproximaram do fogo no inverno da pandemia. Por outro lado, muitos saíram e se afastaram do fogo durante a pandemia. E eu não estou falando apenas de um afastamento físico das igrejas. Não estou falando isso. Tem pessoas que precisam estar em casa, continuam mantendo a sua fé, apesar de. Mas eu estou falando de se afastarem do fogo, da presença, da intimidade, do relacionamento com Deus. São pessoas que diante da crise, da pandemia, simplesmente viraram as suas costas e se afastaram do fogo de Deus. Se afastaram do fogo do Espírito Santo. E hoje estão distantes, vivendo os invernos da vida. E os infernos da vida também. Seus corações estão gélidos, frios, distantes. Pessoas que talvez estivessem cansadas, como aquele povo chegou lá. Eles também estavam cansados. Pessoas que também estavam sufocadas com tantas lutas. Pessoas que estavam vivendo naufrágio atrás de naufrágio. Naufrágio da família, naufrágio da empresa, naufrágio do emprego, naufrágio dos relacionamentos, naufrágio espiritual. Mas, ao invés de permanecerem perto do fogo, para que aquele fogo aquecesse nesse momento, elas viraram as costas e deixaram o fogo lá. Foram embora, se afastaram. Sabe por que essas pessoas se afastaram? Eu e você a gente sabe. Sabe por quê? Felipe está aí? Para a gente manter um fogo aceso, eu preciso o quê? Colocar mais lenha na fogueira. Para que a gente mantenha um fogo. Obrigado, Felipe. É exatamente isso. A gente precisa alimentar o fogo.
Quando é uma fogueira, alimenta de madeira. Quando é o fogão lá na sua casa, tem que ter o gás. Sempre o fogo, para manter-se aceso, ele precisa ser alimentado. E veja bem, naquele momento, aquela fogueira para aquelas pessoas que estavam debaixo de chuva, de temporal, de dor, de fome, de frio, com as roupas pesadas, aquela fogueira era essencial, ela era vital. A Bíblia fala lá, em Atos 28:3, que sabe o que aconteceu? Paulo ajuntou um monte de gravetos, estava lá. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor do fogo, prendeu-se à sua mão. Então o que esse versículo está dizendo? Que Paulo, mais do que ninguém, ele sabia naquele momento o valor de manter aquela fogueira acesa. Ela era vital. No momento de dor, de sofrimento, de temporal, é vital nós mantermos o fogo do Espírito aceso. E Paulo sabia que aquela fogueira precisava manter-se acesa. Então o que é que ele faz? Ele vai e começa a procurar gravetos para poder alimentar aquela fogueira. Agora veja bem, naquele povo que chegou até aquela praia, existiam 276 pessoas, não esquece que vai cair na prova, 276 pessoas que estavam precisando daquela fogueira, porque aquela fogueira também estava servindo para eles, mas apenas Paulo, uma pessoa, toma uma atitude de alimentar aquela fogueira. Uma de 276 pessoas. Sabe por quê? Paulo sabia da responsabilidade dele e da necessidade dele que aquela fogueira permaneça acesa. Era vital para todos, mas era vital para ele também. A sua vida espiritual é responsabilidade sua. O seu relacionamento com Deus é responsabilidade sua. Leia a Bíblia, ore, cresça. Não deixe isso na mão do pastor. Ele está aqui para cuidar de você, mas a sua vida espiritual é responsabilidade sua. Por isso Paulo tomou aquela atitude. Ele pega os gravetos. Epa, eu preciso dessa fogueira. Eu vou jogar fogueira aqui, eu vou jogar graveto aqui, porque se essa fogueira apagar, vai ser ruim para mim. Não espere pela atitude de ninguém. Jogue graveto, João, na sua fogueira. Alimente o fogo do Espírito Santo. Quem mantém o fogo aceso da sua fé, principalmente nos momentos de frio e de inverno, é você. Não espere por ninguém. Mesmo que 275 pessoas não estejam fazendo. A minha célula, ninguém quer nada com ninguém, mas eu vou manter a minha fogueira acesa. A minha família não quer, vai ter a consequência, mas eu vou manter a minha fogueira acesa. É responsabilidade nossa. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu e você? Pegando gravetos para acender e manter alimentado o fogo do Espírito Santo que habita em nós. É assim. Se você veio até aqui, sabe o que você está fazendo? Pegando gravetos para colocar na tua fogueira. Você pegou o graveto da adoração, Caçuelen aqui, aleluia Senhor, eu peguei esse graveto e começou a acender o fogo dentro de mim, porque eu cheguei aqui aflito, eu cheguei aqui chateado, eu cheguei aqui frustrado, eu cheguei aqui sem salvação, mas hoje você não vai sair daqui sem salvação. E aí eu peguei o graveto da adoração, mas eu também peguei o graveto do clamor, porque o pastor aqui orou, e ele declarou profecias sobre a minha vida, e eu peguei esse graveto também. Mas eu também peguei o graveto da gratidão, da oferta, que também faz parte da alimentação do meu fogo espiritual. Não vai confundir o fogo, hein? O meu fogo espiritual. E eu também peguei a gratidão, e eu ofertei, e foi mais um graveto que eu coloquei no fogo,
que precisa ser aceso dentro de mim. Nós aqui estamos pegando os gravetos para alimentarmos o fogo do Espírito que habita em nós. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui pegando gravetos da adoração, da oferta, da gratidão. O fogo foi ardendo, 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 ardendo. Sabe como eu vou sair daqui? Eu vou sair daqui pegando fogo. Fogo! Eu vou sair daqui como uma tocha, porque o meu fogo, a minha fogueira está acesa, está flamejante. É assim que eu vou sair daqui, ardendo de amor por Jesus. Não importa a crise, importa no sentido de que a gente tem que atravessar ela, mas o amor de Jesus arde no meu peito. Eu vou viver esse amor. O fogo vai permanecer em mim, flamejando as chamas. Na segunda-feira eu vou estar ardendo, eu vou estar em fogo. Eu não vou estar aborrecido não, com a segunda-feira. Amém para mim. Mas sabe o que acontece? Alimentar o fogo do Espírito, fazer arder ele, pegar gravetos para alimentar ele, deixa uma pessoazinha muito chateada. Sabe quem? O inimigo das nossas almas. Ele fica muito chateado, João, quando a gente começa a alimentar o fogo do Espírito. Sabe o que aconteceu no verso 28:3? Depois que Paulo juntou os gravetos, quando colocava no fogo, uma víbora fugindo prendeu-se à sua mão. Sabe o que vai acontecer? Todas as vezes, não é de vez em quando, não é só quando você está aqui na igreja, é quando você está no seu quarto de escuta, é quando você está evangelizando, é quando você está testemunhando. Todas as vezes que você estiver querendo alimentar o fogo do Espírito, o inimigo vai te atacar. Sabe o que vai acontecer amanhã? O inimigo vai querer te atacar, porque você vai sair daqui no fogo, mas você vai estar ardendo e ele vai queimar. Diz amém. Amanhã ele queima. Sabe o que aconteceu? A cobra não atacou as 275 pessoas que não estavam alimentando o fogo. A cobra atacou uma pessoa que estava alimentando o fogo. Sabe qual foi o critério dela? Está alimentando o fogo? Está indo para a igreja? Está lendo a Bíblia? Está indo para a célula? Está sendo fiel no dízimo? Eu vou te atacar. O inimigo não ataca quem não está nem aí para o fogo. Não. Ele ataca quem está querendo botar fogo no fogo. Cuidado. Cuidado. Outra coisa, não pense que pelo fato de você estar perto do fogo e disposto a alimentá-lo, você não sofrerá problemas. Olha aí a vida de Paulo. Coitado de Paulo, viu? Você sempre será alvo do inimigo quando você estiver alimentando o seu fogo. Mas só tem um detalhe: o inimigo não age sozinho. Sabe? O inimigo levanta pessoas desocupadas para te derrubar, para te impedir e para destruir a tua vontade de alimentar o fogo. Sabe por quê? No meio das pessoas que querem nos ajudar, sempre haverá pessoas enviadas de Satanás que vão querer te derrubar. Você já leu aquela passagem da Bíblia? Onde tem trigo, tem joio. Não adianta. E a gente vai viver todo o tempo assim, porque só no final, quem irá separar
É Jesus. Não sou eu que vou dizer, olha, bora tirar os trigos, ó pastor, vamos tirar o joio aqui da igreja, porque... Não, meu irmão, é só lá no final dos tempos, você vai ter que aprender a se livrar dos trigos, porque o inimigo, ele vai levantar esse trigo, onde tem joio, ele vai levantar esse joio, é o joio que é ruim, não é o trigo não, ele vai levantar esse joio no meio do trigo, entendeu? São os enviados do capeta, o apelido deles, enviados do capeta. Lá em Atos 28:4, diz que quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, eles disseram uns aos outros, esse daí é assassino esse daí, pois tendo escapado do mar, a justiça não permite que ele viva. Quando você estiver trabalhando no reino de Deus, quando você estiver num relacionamento íntimo com o Senhor, o inimigo vai te atacar, e ele vai armar o bote para cima de você, mas juntinho com o bote, ele vai levantar pessoas para derrubar você. Essas pessoas que disseram, olha, provavelmente ele é um assassino, elas não conheciam Paulo, elas acabaram de conhecer Paulo, elas não tinham conhecimento nenhum de Paulo, mas sabe o que aconteceu? Ao ver aquela cena, a cobra na mão de Paulo, ao ver todo o sofrimento que Paulo estava passando, imagine pessoas na tua vida, ao ver todo o sofrimento que Paulo estava passando, ao ver ele ser atacado mais uma vez, aquelas pessoas construíram na sua mente um conceito a respeito de Paulo, diante daquela cena que elas estavam vendo. Paulo não tinha feito nada de errado, Paulo não tinha falado nada que ofendesse alguém naquela ilha, ao contrário, Paulo foi levado até aquela ilha para servir, mas simplesmente por causa de uma situação, aquelas pessoas simplesmente conceituaram Paulo da pior maneira possível, assassino. Você já foi conceituado por causa de circunstâncias, de problemas, de dificuldades pelas quais você estava passando? Você já foi conceituado por causa apenas de uma pequena cena que a pessoa viu de você? E aí sabe o que aconteceu? Eu já fui. Sabe o que aconteceu? Mas eu já perdoei. Meu coração, perdão é mato, e eu não deixo ninguém capinar, fica lá. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a falar, assassino, começaram a acusar Paulo, assassino, seu assassino, sua preguiçosa, sua mentirosa, seu infiel, seu adúltero, seu burro. As pessoas começaram a apontar o dedo para Paulo, assassino, você é um assassino. E aí sabe o que aconteceu? Paulo não falou nada. Paulo ficou calado. Sabe por quê? Nós não somos as circunstâncias que nós vivemos. Nós passamos por circunstâncias, mas nós não somos a circunstância que nós vivemos. Não é Satanás que define a minha identidade. Não é Satanás que define quem eu sou. É quem me criou, é quem me conhece verdadeiramente que define quem eu sou. E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Paulo sabia quem ele era em Cristo Jesus. Eu não sou o problema, eu não sou a escassez, eu não sou o vício, eu não sou a dor, eu não sou a doença, eu não sou o que o Satanás diz que eu sou o que Deus diz que eu sou, e eu sou mais do que vencedor. Mas, mesmo que lá atrás, e a gente está falando de um passado, mesmo que lá atrás
você tenha sido qualquer uma dessas coisas que eu falei. Seu adúltero, seu assassino, seu mentiroso. Talvez lá atrás você tenha sido isso, porque o inimigo, ele faz isso. Paulo, há uns anos atrás, lá em Jerusalém, ele era o que dos cristãos? Assassino. Mas era lá no passado. Mas o inimigo, ele sabe os teus erros do passado, e ele sabe que quando você sofre uma verdadeira transformação, ele quer te afastar dessa nova vida. E sabe o que ele faz? Ele traz de volta os erros que você cometeu lá no passado. Mas nós também não somos o erro que nós cometemos lá no passado. Se nós vivemos uma vida transformada, o nosso passado foi transformado com Jesus Cristo, nós fomos perdoados por Ele, e eu sou agora uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo. O passado ficou para trás. Quantas vezes pessoas apontam o dedo para nós, enviados do cão, querendo lembrar o nosso passado? Quantas vezes pessoas apontam o dedo para nós, certinho no nosso pecado? Paulo poderia também ser um acusador. Na verdade, Paulo tinha todas as razões para ser um acusador, porque ele tinha avisado aos comandantes daquele navio que o navio poderia afundar. Então Paulo poderia também culpar Deus por tudo aquilo que ele estava passando. É muito fácil. Sabe por quê? Porque Paulo conhecia Deus, e ele sabia que ele teria que passar por tudo aquilo. Então Paulo poderia culpar a Deus, e também ser alguém que aponta o dedo e dizer: olha Deus, por que tu deixaste isso acontecer comigo? Olha Deus, por que tu me trouxeste para cá, para essa ilha? Por que tu me fizeste passar por isso, naufrágio? Por que tanta dor? Por que, Deus, tu faz essa cobra me picar aqui nessa ilha? Presta atenção, Deus, eu estou sofrendo tudo isso porque eu estou te servindo. Como pode, Deus? Eu estou sofrendo tudo isso aqui nessa ilha e eu vim para servir essas pessoas. Você já foi ferido servindo alguém? Eu já. Mas está perdoado, porque meu coração é perdão, tem perdão igual mato, e eu não deixo capinar. Glória a Deus. Então Paulo poderia ter chegado com aquele capitão e dizer assim: seu burro, seu idiota, eu avisei para ti que isso ia acontecer, por que você não me ouviu? Sabe quando a gente faz isso? A gente aponta para Deus, e Deus diz, e fala para Deus: Deus, como tu pode deixar eu passar por tudo isso nessa pandemia? Deus, por que tanto sofrimento? Deus, o que tu está fazendo comigo? Sabe quando nós apontamos o dedo para as pessoas? Por que você fez isso comigo? Por que você é assim? Quando nós falamos para o nosso filho: seu burro, seu idiota. Quantas vezes nós apontamos o dedo? Eu já apontei o dedo para muita gente, mas eu sei que essas pessoas já me perdoaram. E nós fazemos isso. Quando nós apontamos o dedo, nós causamos reações nas pessoas. Mas Paulo, ele não fez isso. Sabe por quê? Porque Paulo tinha um coração protegido. Paulo tinha vivido uma transformação genuína. E Paulo procurava não dar ouvidos para aquelas pessoas. Paulo tinha uma certeza. Lá em Atos 27:5 diz: olha o que Paulo: eu creio em Deus, que acontecerá do modo que Ele me disse. Paulo não estava preocupado com o que as pessoas estavam acusando ele. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Talvez ele não entendesse todas as coisas, mas ele sabia que era necessário ele passar por todas aquelas coisas. Lá em Atos 27:24, olha o que diz: é necessário que você vá para Roma. O que Deus estava dizendo para Paulo: é necessário você passar por tudo isso. Talvez você não entenda os sofrimentos, mas Deus está dizendo: é necessário. Sabe por que foi necessário Paulo passar por tudo isso?
Porque se Paulo não tivesse estado naquela ilha, aquela ilha não teria vivido a cura e o avivamento que viveu. Foi necessário Paulo passar por todas essas dores para que Deus cumprisse o propósito na vida daquelas pessoas daquela ilha. Eu posso perder o controle de tudo, mas Deus nunca perde o controle de nada. Mesmo que eu não entenda, muitas vezes, o sofrimento pelos quais eu estou passando, mas Ele não perdeu o controle de nada. Quantas coisas na nossa vida, quantas coisas eu vivi, que talvez, provavelmente eu não entenda até hoje, mas eu sei que para eu estar hoje aqui, foi necessário eu viver essas coisas. Deus sempre vai ter um propósito para o nosso bem. Nós podemos tomar duas atitudes diante dos sofrimentos e dos infernos da vida: apontar o dedo para Deus e para as pessoas, ou nós podemos confiar que Ele não perdeu o controle de nada, mesmo diante dos invernos. Ao invés de Paulo apontar o dedo, sabe o que Paulo fez? Ele estendeu a mão e mudou a vida daquela cidade. Dedos apontados revelam a atitude do acusador. Dedos apontados não liberam poder, liberam maldição. Dedos apontados matam. Mãos estendidas curam. Dedos apontados matam. Mãos estendidas curam. Foi isso que Paulo fez. Lá em Atos 28, diz que sabe o que Paulo fez com as mãos dele que estavam feridas? Ele impôs as mãos e o pai de Públio foi curado. E depois toda aquela cidade foi curada. E se você continuar lendo, você vai ver que aquela cidade viveu um avivamento fantástico. Sabe por quê? Porque Paulo escolheu não apontar o dedo, mas ele escolheu estender a mão. Se o diabo usar a tua mão para apontar, Deus nunca vai usar a tua mão para curar. Sabe por quê? Enquanto eu segurar na mão uma cobra, enquanto eu segurar na mão uma cobra, a minha mão servirá para apontar, porque eu tenho que fechar a minha mão para segurar. Enquanto eu segurar na mão uma cobra, sabe o que é essa cobra aqui? É o que me fere diante dos outros, foi o que me machucou, são mágoas, são sentimentos ruins, é o veneno que o inimigo me pica todos os dias. E aí sabe o que eu faço? Eu aponto o meu dedo, porque eu seguro a cobra. Mas quando eu decido largar essa cobra no fogo de Deus, no altar do Senhor, eu largo essa desgraçada, a minha mão é liberada para curar. Toda vez que eu largo essa cobra no fogo do Espírito de Deus, a minha mão é liberada para curar. Mas é necessário eu jogar essa cobra no fogo do Espírito. Talvez tenha uma cobra presa na sua mão. A gente pode cantar aquela última música? Uma cobra presa na sua mão. Talvez ela esteja envenenando a sua vida, e você não quer largar essa cobra, e você acaba acusando os outros por causa de tudo isso. Mas hoje é tempo de cura, é tempo de restauração. Todas as cobras, todas as víboras que nós estamos segurando nas nossas mãos, para que a nossa mão não sirva para apontar, mas ela sirva para curar, ela sirva para abençoar. Amém, Norma, amém. Ela sirva para abençoar. Suas mãos não foram feitas para acusar, suas mãos foram feitas para curar. Você está do lado da tua família aí?
Faz assim para ela, ó. Dedos apontados matam. Faz aí. Pode fazer aí, marido, mulher, irmão, amigo. Marco, dedo apontado mata. Mas fala para ela, mãos estendidas curam. Curam. Sai para lá, desgraçada. Curam. Hoje você tem uma escolha diante de você. Você quer continuar apontando ou você quer curar? Fica em pé.